Meu nome é Juliana Borges, sou colunista da revista 451 e queria convidar para subir aqui à mesa, chamar para subir aqui à mesa o nosso convidado de hoje, que é o Cleiton Nascimento. Por favor, Cleiton, se junte a nós, se junte a mim aqui. Bem-vindo. Essa mesa ela é parte da coluna que eu tenho na revista 451, que chama Perspectiva Africana. Acho que já tem há um ano, né, gente? A coluna, acho que já estamos há um ano ou mais com a coluna. E aí nós somos convidados, como colunistas, a contribuir com a programação da feira. E eu falei, cara, esse cara aqui tem que esse cara tem que estar aqui com a gente. Que bom. Tem que conversar conosco. Eu vou apresentar o Cleiton para vocês. O Cleiton é dramaturgo, ator, professor de artes dramáticas e diretor de teatro. Nascido no Piauí, criado em São Paulo. Ele graduou-se pela USP, né, pela Universidade de São Paulo, além de ter cursado a Escola Célia Helena, Centro de Artes e Educação. Atualmente, é mestrando ou já defendeu? Mestrando. Porque eu vi que você estava prestes a fazer a defesa, por isso que eu falei, eu vou perguntar para ele. É mestrando em História do Teatro pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Enfim, é um prazer imenso estar com você aqui. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Imagina, com o prazer. O Cleiton tem lançado pela editora Cobogó esse livro que, não se enganem, ele parece pequenininho, mas ele é brutal, que é o livro Macacos, que é o roteiro, né, da peça que foi encenada, a peça Macacos. E eu já começo dizendo assim que eu falei assim, vou ler o livro, assim, né, um livro curtinho, vou ler rapidinho. Gente, eu parava assim toda hora, assim, eu parava para tomar fôlego, respirar e retomava a leitura pela profundidade e como você consegue nesse pedacinho de papel, nessas páginas, falar tanto de Brasil e de tantas complexidades, né, do nosso país. Então, queria te agradecer por ter nos presenteado com essa obra. Ao final do nosso papo aqui, o Cleiton vai autografar livros, né, caso vocês queiram, aqui fora, bem na saidinha da nossa sala. E a gente vai fazer esse papo. Com 15 minutos, a gente abre para perguntas da plateia. Então, se vocês tiverem perguntas, você entreguem para as nossas colaboradoras aqui, e elas trazem por escrito para eu compartilhar essas perguntas com o Cleiton. E eu queria já começar, né? Vamos que vamos. Vamos embora. Queria começar com uma pergunta básica, assim, né, que é de como surge o monólogo Macacos, né? Queria que você falasse dessa experiência e por que decide usar a palavra macacos, né? Que a gente já teve várias histórias, né? Hashtags, né? Mas eu queria que você contasse por que você resolve reafirmar, utilizar essa. Eu sei por quê, porque eu li o livro, né? Mas por que você resolve utilizar essa palavra? Como surge a ideia da peça e como foi também construir? Porque imagino que utilizar essa expressão também não é fácil para nós, negros e negras, né? Porque representa muita desumanização, animalização dos nossos corpos, das nossas experiências. Então, queria que você falasse um pouco disso com a gente. Obrigada mais uma vez. Imagina. Eu estou feliz de estar aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês. Macacos, eu tenho a ideia de fazer essa história, né? Eu não imaginei que seria um monólogo, foi indo aos poucos. O processo foi me contando o que seria, né? Eu morei no CRUSP, no Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo, as moradias da Universidade de São Paulo. E eu lembro que eu cheguei em casa um dia e liguei a TV e eu vi um estádio inteiro xingando um jogador, aqui no Brasil. E aí eu lembro de ter ficado muito impactado por essa imagem, porque
eu olhava para as pessoas e tinha ímpeto físico. Elas estavam xingando, mesmo sabendo que estavam sendo televisionadas e que se trata de um crime. Aí eu pensei, poxa vida, um lugar que, sei lá, tem 100 mil pessoas, elas estão com ímpeto de xingar, com coragem social. De onde vem isso? De onde vem? Porque ela sabe que está filmada, sendo filmada. Aí me dá o primeiro clique. Forças históricas estão permitindo que elas estejam tranquilamente dentro desse estádio. De onde vem isso? Aí eu passaria os próximos 6, 7 anos estudando as origens do xingamento. Até aí eu também não tinha ideia de um título, não sabia que seria um monólogo, eu só queria, no começo, praticar a escrita dramatúrgica, porque a escrita dramática, porque eu estava dentro da universidade fazendo artes cênicas, era o jeito que eu tinha. No Rio de Janeiro tem muito festival de cena curta. Muito, muito, muito. Então eu fiz uma cena curta de 15 minutos e fui ao Rio de Janeiro participar dos festivais. E aí chegou lá, eles acharam aquilo muito interessante, assim. Prêmio de melhor ator, prêmio de melhor dramaturgia, de melhor cena. Aí eu, eita, eu acho que eu tenho uma coisa interessante nas mãos. E aí eu estava no Rio, que é o berço da corte, e aí a população assistia, me dizia: aqui tem a Pedra do Sal, tem o Cais do Valongo, vai lá ver, porque tem muita história lá para você contar a sua. Aí eu fui percebendo que tinha muita história não contada ou mal contada ou que precisava ser recontada aqui no Brasil. E aí a peça só tende a crescer. E aí, como eu estava dentro do CRUSP, eu percebia que eu estava rodeado de enormes bibliotecas. Então eu falei, eu vou consumir tudo isso daqui, fazer uma dramaturgia e descobrir para onde eu vou parar. Então descubro que na economia tinha uma matéria que ia me ajudar a entender um pouquinho da distribuição do PIB, dos valores da educação, das distribuições históricas que faz com que tenha o surgimento da favela, depois das leis de terras ou não. E aí eu aproveito estar lá dentro e desenvolvo toda a dramaturgia e 8 anos depois a peça consegue estrear. Perfeito. Eu estava procurando aqui, que você falou de Rio de Janeiro, eu falei, já vou puxar a pergunta que eu tinha pensado do Rio, porque em um momento da peça, você retoma a história desse cara que eu confesso que eu aprendi com você, assim, apesar de eu estudar segurança pública, a vergonha, Paulo Fernandes né? Viana. Pessoa estuda segurança pública, que é o Paulo Fernandes Viana, né? Que é responsável pela criação desse projeto de segurança pública e polícia que a gente tem hoje, né? E aí isso me remeteu que, conversando com um amigo que é do Rio de Janeiro, ele constrói movimentos lá. E eu comentei com ele isso, eu falei, cara, você lia esse livro, viu essa peça, tal, tará. E ele falou assim, Ju, você reparou que o brasão da PM do Rio de Janeiro até hoje ele remete ao brasão imperial, né? Uau. Ainda tem essa conotação, né? Então, eu queria que você falasse assim, como foi pensar em trazer esse trecho histórico assim para o teatro? Como que foi a reação das pessoas quando elas se dão conta dessa história que a gente não sabe? Eu acho que tem vários momentos do texto e da peça que você dá uma aula mesmo, né? Uma aula de história para a gente, uma aula de história brasileira. Então, como que foi esse pensar em incluir esse trecho e como que você percebia a reação das pessoas a se darem conta de tem alguma coisa errada aqui, né? Esse modelo de segurança tá esquisito, né? Se vem dessa época, se vem desse contexto, tá esquisito, né? Tem um ponto da nossa conversa que eu deixei solto para trás, que é de onde vem Macacos, né? E por que eu usei esse título. Eu pensei em alguns títulos para a peça, mas como a minha primeira imagem criativa é aquele estádio, aquela garota xingando, não é à toa que é a primeira imagem da obra. A peça começa assim. E aí eu fiquei com dúvida, né? Será que eu uso um nome que é utilizado para desumanizar os corpos negros? O que eu uso como título? E aí eu caio em Lélia Gonzalez, que ela dizia: às vezes a gente precisa ir lá, sim, no pior que existe do lodo, pegar aquele lodo e ressignificar ele. A gente precisa, às vezes, se apoderar um pouco disso aqui. E aí eu falei, pô, então vou pegar Macacos. E aí algumas pessoas dizem assim, mas é muito bruto a escolha desse título. Aí eu penso,
Bruto é utilizar este nome para com os negros durante séculos. Eu sou um artista. Então e na arte sabemos que tudo pode. Então eu peguei emprestado o adjetivo e o termo para fazer uma peça justamente criticando. E aí eu me desembesto a estudar sobre a história do Brasil. Existem muitos casos da história do Brasil que não estão nos livros didáticos, não chegarão tão cedo. Então é importante que a gente saiba e repita e multiplique. Anteontem eu fiz a peça no Parque das Ideias, lá no Rio de Janeiro. De graça, o pessoal foi, o público foi, casa cheia. Quando acabou, um homem da maquinaria estava passando assim, o pessoal que ajuda na técnica mesmo. Estava passando, aí ele falou: "Obrigado pela peça, meu amigo". Eu falei: "Que bom que você veio, muito obrigado". Aí ele: "Até hoje eu dizia que a Princesa Isabel era nossa parceira". Aí eu falei: não é não". Mas fico feliz dele descobrir isso agora à beira dos 50, de que a Princesa Isabel não foi uma parceira histórica dos corpos negros. A Princesa Isabel ela assina aquele documento por profunda pressão europeia, que descobriu que o Brasil estava mentindo para o mundo em relação ao término da escravidão. E aí a Europa disse: a escravidão foi o comércio mais lucrativo de toda a nossa história, até os dias de hoje. E todos os países começaram a perceber. Eles começaram a virar república, porque era o modelo político da época, e o Brasil falou: também quero ser república. E aí eles disseram: para ser república não pode ter escravidão. Mas você está vindo de um processo de escravidão, assim como a gente. A Inglaterra enriqueceu muito, a França não tanto. E o Brasil também enriqueceu muito. E o Brasil não queria ter deixado a escravidão. Então, quando a Europa diz: a gente vai ter que deixar para ser república, o Brasil diz: tá, eu vou deixar também, eu vou deixar também, eu vou deixar. E o Brasil passa 80 anos mentindo para a Europa, mudando a estrutura do navio negreiro, e aí que surgem os porões, porque era tudo muito pequeno aqui embaixo. Se algum escravizado passasse mal, ficasse doente, prejudicasse todo o navio, era só puxar a cordinha e cair em alto mar. Então, a fiscalização não pegaria o Brasil. Quando a Europa descobre que o Brasil está enganando todos os países europeus há cerca de 80 anos, a Europa diz: então o Brasil está ficando muito rico, mentindo para a gente. Vamos invadir o Brasil e mostrar para eles a força bélica europeia. O Brasil fica em choque, porque não tem a força bélica europeia. E Dom Pedro II está fora do Brasil, que é quem estava no poder aqui na época, e ele apenas manda um recado para a filha dele dizendo: assine agora a Lei Áurea e termine com a escravidão. Seremos invadidos e não temos força para combater a Europa. É aí que ela assina a Lei Áurea. Ou seja, ela não assina por nenhuma questão humanitária, ela não assina por nenhuma questão da importância da luta negra, ela assina o documento por pura pressão e medo de guerra e econômico que a Europa trouxe para o Brasil. Quando eu revelei isso para a plateia, eu vejo as pessoas assim: eu acreditei em quê até agora? O que me ensinaram até agora, Débora? O que me ensinaram até agora? Então, foi quando eu começo a perceber, dentro da Universidade de São Paulo, que eu estava aprendendo coisas. Bom, eu levo 6, 7 anos para entrar na Universidade de São Paulo. Sou filho da manicure, filho do pedreiro. Demorei muito para entrar. Quando eu entrei, eu descobri informações que eu dizia: eu nunca soube disso. O meu pessoal, então, tampouco. Eu tenho que democratizar a informação. Eu tenho que democratizar, eu tenho que passar para frente isso aqui. Justamente por ter sido filho da manicure e do pedreiro, eu tinha o dever de voltar para casa com essas informações. E aí, o que eu faço com isso? Faz uma peça de teatro, porque vai ser o jeito com que você tem hoje em dia, é o jeito mais rápido que você tem para falar para muitas pessoas. Aí eu fiz a peça de teatro. E as informações vão vindo, né? Tem uma coisa que eu trabalhei com uma grande artista aqui de São Paulo chamada Naruna Costa. É uma mulher maravilhosa, uma enorme diretora, uma enorme atriz. Ela me dizia assim: Cleiton, confia na arte. A arte vai te contando o caminho dela. Não se preocupa tanto em você querer fazer o caminho. Ela vai te contando: ó, agora é legal falar disso. Desencana desse assunto, já falou, abre esse. E uma hora minha peça me disse assim: vai estudar a história do Brasil. Vai estudar. Esse assunto é muito mal trazido. E aí eu vou estudar e descubro um personagem que jamais entrou nos livros didáticos, mas mudou toda a nossa vida, que é Paulo Fernandes Viana, quem criou a segurança pública no Brasil e que deu origem, né, ao gen da polícia militar no Brasil. Paulo Fernandes Viana ele chega no poder
através de golpes, através de assédios, através de mortalidade do povo negro. E ele origina a polícia militar. E aí, quando a gente chega no Brasil de 2024 e vê que a cada 23 minutos morre um jovem preto, você fala... E é o que eu digo na peça. A história não nasce quando você nasce. A gente tem um pouco essa impressão, né? Eu nasci nos anos 80, e naquela época... Peraí, os anos 80 é reflexo dos 70, dos 60, dos 50, dos 40. Quando você nasce, você apenas reproduz um ciclo histórico. Então, a gente tem o dever também de olhar para a história e ver onde as coisas estão nascendo e como chegamos aqui. Então, quando a plateia descobre Paulo Fernandes Viana... Eu sinto... É legal quando você faz monólogo. Se aqui tiver ator, atriz e fizer monólogo, vocês vão começar a desenvolver uma estranha habilidade de perceber todas aquelas pessoas em silêncio. Então, é estranho, mas eu percebo a surpresa silenciosa delas. Eu falo, a plateia está surpresa. No silêncio delas, eu percebo, a plateia está emocionada. Chega num lugar da sensibilidade muito especial, depois que você faz um monólogo. E eu sinto a profunda surpresa da plateia. E mas muitas vezes eu ouço essa frase. A minha educação foi uma farsa, Cleiton. E eu tenho 35 anos, eu não tenho essa resposta. Mas o que eu tenho para dizer é: há grandes episódios da sua história que você não vai ter conhecimento e nem vai entrar nos livros didáticos. Para isso, estudar. E um dos meus maiores méritos com essa peça, eu sinto... o texto ter entrado nos livros didáticos de algumas escolas da cidade de São Paulo. Então, me dá um alívio saber que algumas fatias da história desvelada estarão nos livros didáticos das crianças. Perfeito. Vamos aplaudir, gente, entrar nos livros didáticos, assim, né? Ver que as nossas crianças, né? Axé, ver que as né? nossas crianças, Axé, né? Ver que as nossas recebi. crianças vão poder ter contato com a peça, poder ter contato com essa história, poder ter contato também com saber que elas podem fazer teatro, né? Isso. E aí é o que eu queria te perguntar, assim, como que você chega no teatro e quais são suas referências no teatro, né? Acho que para mim ficou muito, principalmente quando você fala de uma dramaturgia denúncia, me veio muito à mente o Abdias, né? E, particularmente, compartilhando com vocês, eu tenho uma história, né, que a minha avó foi do Teatro Experimental do Negro, né? Não então, acredito. Então, tudo lá em casa é Abdias. Abdias é Abdias, Racionais MCs e Abdias. e Abdias de novo, né? Então, eu queria que você falasse assim, como que você chega no teatro, né? E quais são as suas principais referências na dramaturgia geral, não precisa ser necessariamente só no teatro. E também que você falasse como que você pensa o teatro, se você... Óbvio que você pensa, né? Mas como que você pensa o fazer teatro no Brasil, que eu acho o teatro uma das artes mais transformadoras assim que ela tem, né? Porque você está ali em contato com as pessoas, a gente está em contato com os atores, muito pertinho, e o impacto é muito grande na gente, né? Mas eu acho que tem também... Eu estou juntando uma pergunta na outra para aproveitar o tempo. Então, eu queria que você falasse também sobre a escolha de fazer teatro e a dificuldade de fazer teatro no Brasil também. Então, é como você chega no teatro, as suas referências, e sobre esse cenário de necessidade, talvez, da gente fortalecer essa expressão artística, né? No nosso país, porque eu acho que ela, de fato, eu lembro de coisas na escola. Assim, eu tinha uma professora de história. Todo ano a gente fazia uma peça de teatro na escola, assim, ou era cordel, ou era... A gente apresentou a independência dos Estados Unidos também, foi um barato, assim, eu fiquei na cenografia só. Mas e o quanto era transformador para a gente na escola, né? Poder fazer trabalhos encenando, né? O que isso demandava da gente de pesquisa, né? Então, eu queria que você também trouxesse essa perspectiva como uma pessoa que está fazendo teatro e de como a gente pode desenvolver mecanismos para fortalecer também essa expressão. Desculpa. Imagina, eu que estava falando demais. Pode mandar. Primeiro que é uma super honra conversar com alguém que vem de uma linhagem de quem passou pelo TEM, o Teatro Experimental do Negro, que ele é muito importante para a história da interpretação negra brasileira. O TEM,
Teatro Experimental do Negro. É a primeira linguagem brasileira que conta que pessoas pretas podem interpretar grandes personagens sem dever por técnica. Porque muitas vezes acreditam que intérpretes pretos... A gente sabe isso, a gente vê isso reproduzido. É o motoboy, é o assassino, é a doméstica, o jardineiro, o encanador, mas não pega uma personagem como a presidenta, não pega como um presidente de empresa, não pega como um desembargador. Isso começou a mudar, bem há 2, 3 anos, mas começou a mudar, né? Mas o TEM, em 1944, o primeiro grupo, o primeiro pensamento brasileiro de que pretos podem interpretar quem eles quiserem sem deixar de entregar técnica. Do TEM vem Léa Garcia, do TEM vem Ruth de Souza, o TEM viaja o mundo mostrando grandes interpretações brasileiras. Os personagens primeiros do TEM são imperadores, imperatrizes. Isso era profundamente novo no Brasil. Se não tivesse TEM, muito provavelmente não teria Cleiton Nascimento fazendo Macacos, assim, porque a história não começa em 88, quando eu nasci. A história começa lá quando o Abdias resolveu fazer o TEM, e antes do Abdias que alguém... A história, ela segue, né? A gente apenas reproduz a história. Eu cresci no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, e fui a criança que brincou na rua, brincou sem camisa, e fez a rede de vôlei com uma corda, metade da rua, da parte de cima, um lado da rua, a parte de baixo, outro lado da rua. Lixeira de cesta de basquete. Não, um clássico. Bexiga d'água. A gente brincou de tudo isso. Só que eu tive excelentes pais que me deram uma infância com muito vigor, muita alegria. Muitos anos mais tarde da minha infância, eu percebi que eu estava crescendo no meio do tráfico, eu percebi que eu estava crescendo em uma altíssima periferia e de que muitas vezes eu já havia brincado no tiroteio. Eu nunca tinha tido noção disso. Meus pais é quem me garantiram uma boa infância. Eu nunca tinha noção que eu estava num lugar como esse. E aí, num momento da infância, eu estava brincando no meio de um tiroteio, minha mãe chega do trabalho e vai pegando essas crianças todas do meio da rua, e eu percebo que ela se preocupa muito com o que eu vou fazer saindo para trabalhar, e esse cara, essa criança, aqui no bairro. E é aí que uma cliente conta para ela: por que você não leva ele para o teatro? Ele vai continuar sendo criança, ele vai brincar, e você vai se sentir segura. E aí minha mãe tem o clique e me leva para o teatro. Então eu chego no teatro sem saber a grande instituição teatro, 7.000 anos, origem da democracia, Arena Grega. Não, para mim era um lugar que eu poderia ir e brincar com segurança. E eu acho que foi o melhor pensamento que eu tive. Ir, brincar e fazer teatro. Bom, dali tô com 8 anos nessa história. Eu ganho uma bolsa no Célia Helena, ganho 15 anos de bolsa, por isso, bolsistas do mundo univos, e aproveitar as bolsas. Saio de lá aos 23 anos e começo a procurar o sistema universitário. Eu precisava de mais ainda. Eu percebi que talvez eu soubesse interpretar, mas eu não sabia muito de teoria. Aí eu descobri que a USP tinha uma excelente teoria. Então, agora eu quero fazer USP. A dificuldade do teatro, já continuando aqui a resposta, eu já iria no sistema de ensino, assim, 20 vagas num curso que vão se inscrever 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, numa universidade como a USP, que vai te cobrar profundo conhecimento teórico, seja na prova, seja no vestibular, muitas vezes vai te cobrar leitura que eu talvez nunca tenha conhecido, e as pessoas que competirão comigo no vestibular foram ver essa obra em Paris. Então, passar no vestibular, muito difícil, foi muito difícil. Eu tentei 7 vezes para um curso de 4 anos, ou seja, eu tentei 7 anos para um curso de 4 anos. A prova FUVEST, ela elimina muito a FUVEST, assim, quem vai e quem não vai. Bom, passei. E, a partir disso, eu começo a desenvolver Macacos. Não foi um plano meu, mas eu acho que no 2º, 3º ano da faculdade eu comecei a desenvolver a peça. E aí eu queria estrear essa peça. E ela já era uma esquetezinha, que essa esquete já tinha conquistado uns 12 prêmios nos festivais nacionais de
de teatro. E eu não conseguia estrear essa peça por nada em São Paulo. Eu não conseguia. Eu tentei passar 8 anos no edital, assim. No começo do ano mandava, não passava. No meio do ano mandava, não passava. No final do ano, 3 vezes ao ano eu tentava. E 3 vezes ao ano, não, 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 não. Aí eu falei, bom, vou criar uma outra estratégia. Eu vou diminuir o preço que eu quero para minha peça no edital. Comecei com 120 mil. Não passava. Eu falei, vou passar para 100. Não passava. Vou passar para 90. Percurso de 8 anos, estou contando essa história. Não passava. Vou passar para 80. Não passava. 60. Não passava. Falei, vou tentar 50. E se eu baixar isso, eu não tenho mais peça. 50. Passei, em último lugar. Falei, tudo bem, passei com 50 mil em último lugar e eu vou montar minha peça. Vai dar tudo certo, eu vou montar minha peça. Agora eu olho para trás e eu vejo como as coisas são o que devem ser. Passei em último lugar, com a ultimíssima verba, assim, e desconfio que nem passei por qualidade artística, passei porque sobrou verba de tudo isso aqui, dá para dele, entrega para esse garoto. Passei nessa circunstância e olho para trás daquela lista. Sou a única peça que conseguiu sair de São Paulo, sou a peça mais premiada daquela lista, sou a única peça que viajou, está viajando o mundo mostrando a obra, a única peça que entrou nos livros didáticos. Cara, então Macacos me ensina tanto. Sério? Macacos me ensina muito, porque a gente vem de um país que acha monólogo chato. A tradição brasileira. Ah, vou ver um monólogo. Ah, é que chato. As pessoas imaginam que é ator e uma cadeira. Sempre a imagem do monólogo. Um ator e uma cadeira. Quando tem cadeira. A minha nem tem, a minha tem um batom. Eu mudei a cadeira para um batom. Só que eu não queria fazer monólogo, porque parecia que era difícil fazer monólogo. É amedrontador. Porque a única garantia que você tem é ninguém vai entrar no palco. É um monólogo. Então, não sei se eu queria fazer o monólogo. Aí eu perguntava para os amigos, quer me dirigir? Aí a pessoa, não, mas você mora no CRUSP, é uma floresta urbana, é lá dentro da USP. Tá, tudo bem. Você ganhou um edital? Eu, não. Ó, Clay, não vou conseguir. Você sabe quando você vai estrear? Eu falei, não sei nem se vão querer comprar minha peça. Então, não vou conseguir fazer a sua direção. Você topa escrever comigo? Qual é o tema? A estruturação do racismo no Brasil e a origem do xingamento macacos. Nossa, não! Ninguém quis escrever comigo. Eu falei, tudo bem, eu vou estudar e eu vou escrever isso, não tem problema. Eu vou estudar e vou escrever. Você topa fazer meu figurino? Sobre qual é o assunto? Estruturação do racismo no Brasil e a origem do xingamento macacos. Não vou fazer seu figurino. Então, eu vou fazer o meu figurino, uma bermudinha safadinha de moleque de quebrada, que tira a camisa e fica brincando com a bermudinha o dia inteiro. Lá nos campos de futebol, chão de terra, é a minha história. Então, por isso o figurino é esse. Você aceita fazer minha iluminação? Tá, mas eu tenho que estudar a luz e o espaço. E você ganhou edital? Não, não ganhei edital. Não vou fazer sua luz. Tudo bem, eu fiz teatro minha vida inteira, eu vou desenhar o meu mapa de luz. As dificuldades são essas. As pessoas demoram para acreditar na sua ideia. As pessoas demoram para ver potência na tua ideia. E muitas vezes elas preferem não fazer, porque também o tema. Quem quer falar de racismo no Brasil? Agora a gente quer muito mais, mas há 10 anos o assunto estava querendo sair debaixo do pano. Ele estava em vibração. Então, as dificuldades são um pouco essas, talvez. Assim, mas muito talvez. Mas talvez, se eu fosse um cara universitário, branco, que tivesse tido a chance de viajar o mundo e dissesse quero escrever sobre a estruturação da colonização no mundo, talvez fizesse uma fila de pessoas que quisessem trabalhar comigo. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom porque me formou. Eu tenho plenitude de como escrever uma dramaturgia hoje em dia. Eu tenho plenitude de saber dirigir. Porque foram 7 anos estudando a direção de uma peça que você começa a saber. E já venho do teatro, né? Ocupação de espaço, aqui está muito denso, então aqui é importante subir energia, contato com o público, fecha contato com o público. É legal ir brincando, são as ferramentas. Então, as dificuldades me formam. Só que num país em que a cada 23 minutos uma pessoa preta vai morrer, quantos 8 anos elas não terão para montar um espetáculo? Então, eu fico muito feliz de estar aqui e de contar essa história para você, mas, ao mesmo tempo, um dos meus maiores discursos deem oportunidade para a juventude preta, gente. Tem muita ideia maravilhosa em muito lugar.
E aí eu começo a estudar a história de pessoas pretas, eu vejo que ela se repete. A Nina Simone, uma dama da música, ela sempre quis ter feito Juilliard. E a Juilliard sempre disse não para ela, mesmo ela tendo tido as notas para entrar na Juilliard. Aí a Nina Simone faleceu, a Juilliard mandou o diploma para casa dela, dizendo: te reconhecemos, obrigado por tudo. Então, isso se repete na história. Então, eu sempre digo, aguça a escuta, o faro, o olhar para a juventude preta. Porque a estruturação do Brasil, não é o que o Clayton acha, pela estruturação do Brasil, a vida negra ela é muito provada, ela é muito testada. Então, essas pessoas chegam aos 30 anos com muito conhecimento, com muita fibra, com muita casca. Então, dá uma olhada ali. Às vezes ali tem um enorme dramaturgo, uma enorme atriz, uma enorme médica, um enorme dentista, e você não vai ter tato para isso, né? São essas dificuldades. Só essas. Apenas. Apenas. Enquanto você falava, eu lembrava de um leve spoiler da mesa das 3 da tarde, que eu vou mediar com Henry Louis Gates. E você falou de uma coisa que me remeteu muito a essa... Ele está lançando um livro que chama Caixa Preta, Escrevendo a Raça. E ele fala sobre o uso da linguagem, da língua, da escrita, como ferramenta de enfrentamento ao racismo. E, em um dado momento, ele fala... Você falou essa coisa da gente ter que provar o tempo inteiro, né? Em um dado momento, ele fala de uma poeta negra do século XIX, porque a discussão era os negros não sabiam ler e escrever, e a discussão do iluminismo é eles não têm capacidade, né, de escrita. E ela escreve uma série de poemas, e ela tem que passar por bancas de julgadoras, que ela tem que provar que aqueles poemas são dela. Então, ela tem que escrever o poema na frente dos caras, né, porque não era possível, né? Como que ela poderia escrever? Então, enquanto você falava desse processo, fiquei pensando assim, o que talvez não com a brutalidade explícita que é como, né, o racismo segregacionista norte-americano, mas o que não passa por essa subjetividade construída pelo racismo de falar assim, não vou gastar meu tempo com a peça do Clayton, porque será que ele sabe fazer mesmo? Será que ele... Né? Então, essa coisa de você contando para a gente, assim, isso me veio muito, sabe? Eu falei, gente, eu estou tentando lembrar o nome dela para falar assim que o Clayton é... Né? O Clayton, no século XXI, é essa poeta no século XIX, que tem que ficar provando o tempo inteiro, né? E isso é um tanto desgastante para a gente, é claro. A gente vai criando uma casca, né? Mas seria muito bom se a gente pudesse ter essa possibilidade de se apresentar plenamente sem ter que ficar provando, né, o tempo todo. Porque agora todo mundo quer festejar o Clayton, né, porque ganhou prêmios, teve Fernanda Montenegro, né, teve Marieta Severo, então agora todo mundo quer festejar, né, mas é pensar que teve todo um processo anterior, né, você falou, teve 8 anos, né, para tentar captar um recurso, né, então enfim. Era só esse comentário assim, meio chocante. Uma outra coisa do seu comentário também, que é no final do ano vai ter um Globo Repórter que vai falar sobre o Machado de Assis, porque esse ano ele faria 185 anos. E aí eles quiseram me entrevistar, e aí eu falei, a mim? O que o Globo Repórter quer falar comigo? Eu falei, claro, vamos conversar, mas por quê? E aí eles deram uns perfis, assim, né, de que veio da mãe que era uma lavadeira, e do pai, que era um pintor. Teve que vencer a sociedade durante muito tempo sozinho, teve que inventar os próprios projetos para poder ter tido valor social e artístico. Ele criou a ABL, a Academia Brasileira de Letras. A criação é do Machado de Assis. Fez uma obra que foi muito... Duvidaram dessa obra durante um tempo, até perceberem a genialidade dela. E aí eles foram me contando isso, eu falei, mas sou eu que vocês querem falar? Tá, eu falei, então eu vou estudar. Então, para dar essa entrevista, eu vou estudar, para eu também não chegar lá e dizer, Machado de Assis é um cara legal. Vou estudar sobre o Machado. Gente, o que eu descobri? Que a origem da dramaturgia e da escrita e da publicação de livros no Brasil é negra. A primeira pessoa a escrever um livro no Brasil é um homem preto. A primeira pessoa a escrever um romance no Brasil é uma mulher preta, Maria Firmina dos Reis. A primeira pessoa a publicar um livro no Brasil é uma pessoa preta, um editor preto.
em que momento da história isso se perde totalmente? Aí eu preciso ficar 8 anos para criar uma obra. Mulheres pretas começam a surgir em voga como grandes autoras, sei lá, nos últimos 10 anos. Mas se esse país tem a tradição histórica, e não é o que o Clayton acha, é o que a história disse, de que pretos escreveram, foram precursores e editaram e publicaram, onde isso se perde? Em algum momento da história isso se perde. E aí são pequenas descobertas que a gente faz ao longo do tempo e diz, cara, a gente precisa mudar para ontem alguns costumes. Em que momento a gente combinou socialmente de que talvez mulheres pretas não fossem potentes na escrita, homens pretos não fossem potentes na escrita, crianças não fossem dotadas de grandes criatividades, adultos, jovens pudessem ser grandes atores, atrizes, escritores? Em que momento isso se perde, sendo que o berço é negro no Brasil? A ABL, a Academia Brasileira de Letras, foi fundada por um preto, Machado de Assis, que descobrimos que é preto há menos de 10 anos. Onde as coisas vão se perdendo, sabe? Reflexões. Não, reflexões total. E aí você falou disso, eu lembrei do Nilo Peçanha também, né? Que, enfim, esses dias eu vi enfim, antes de dormir eu fico vendo TikTok, assim, né? E aí tem um cara que ele começou a entrevistar pessoas na rua perguntando sobre figuras históricas, assim, né? Você conhece fulano de tal, né? E ele falava assim: quem foi o primeiro e único presidente negro do Brasil? E ele, no começo, ele foi perguntando para pessoas negras, assim, e eu torcendo para alguém acertar, assim, e todo mundo falava: não teve, ninguém sabe, não sei o quê. Eu falo, cara, sim, o cara patrono do ensino técnico e profissionalizante do Brasil, né? E a gente não tem noção dessa figura também. E a gente, todo mundo, eu fiquei lembrando assim de todo mundo emocionado com a vitória do Obama. Eu falei, cara, a gente já, né? A gente já teve, né? No início do século, enfim. Mas essas coisas que a gente vai perdendo. A gente está. Você sabe que a Europa, uma das primeiras medidas, quando a corte chega no Brasil, por volta de 1808, quando a escravidão começa no Brasil já em 1500, já começa, né? Primeiro foi a escravidão indígena, depois foi a escravidão preta e depois foi a escravidão indígena e preta. Então, quando a corte chega em 1808, já tem 300 anos de escravidão. Muito preto já foi trazido, muito preto já foi morto, muita coisa já aconteceu. E aí, uma das primeiras medidas da corte, quando no Brasil, teve uma escravidão chamada escravidão urbanizada. O que é escravidão urbanizada? Pretos saíam da fazenda para fazer funções para os senhores e voltariam, porque era um sistema, era urbanizado. Ele tinha que ir para a cidade fazer funções, não trabalho, escravidão não tem nada de trabalho. Ele vai fazer funções para os senhores, depois voltaria para a fazenda. Só que isso gerou uma relação social. Eu passava na quitanda da dona moça, eu passava na peixaria do seu nananã, e aí depois encontrava um outro escravizado vindo de outra. Isso gerou relações. E existia naquela época casas em que pouquíssimas, vou dizer casas porque eram duas. Mas casas que escravizados se encontravam, porque assim, no seu país, como é que cantavam borboletinha? Tá? Ah, no meu país a gente cantava. Né, e no seu? Nossa, essa mesma música no meu era. Naturalmente foi acontecendo o quê? O nascimento de uma cultura afro-brasileira, genuína afro-brasileira, porque eles eram africanos, escravizados, trazidos para o Brasil, se misturando e criando uma nova linguagem. Genuinamente, a cultura afro-brasileira estava nascendo, né? A corte chega no Brasil e percebe que tem casas onde escravizadas entram para cantar. Lembrando, escravizados, escravizadas foram reis, rainhas, pessoas com altíssimo conhecimento, pessoas civis, professores, que foram sequestrados, trazidos para cá para ser escravizados. Então, quando chegavam aqui, tinham seus conhecimentos. E cantavam, tinha casa de shows de escravizados, isso existia. Quando a corte chega e ela percebe que pretos se reúnem, trocam informações, trocam cultura, criam uma nova cultura, a primeira medida da corte é queima todas essas casas. Queima, queima, queima. Por quê? Primeiro, porque eles estão se reunindo. Grave. Segundo, estão dando origem a uma nova linguagem artística. E nós somos europeus. Cancela. E aí que eles instauram no Brasil o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro.
Eles dizem, essa arte que nasce do Brasil, ela não é boa, ela não é bela, ela não é verdadeira. Essa coisa aqui que vocês fazem, que parece uma luta estranha, que eu não entendo muito o que é, que é a nossa capoeira, muito estranho isso daí. Isso não é bom, isso não é belo, isso não é verdadeiro. O que é bom, belo e verdadeiro? O balé. O que é bom, belo e verdadeiro? Os trejeitos de comer. Que comer com a mão? Não, tem que comer com os talheres. Isso estrangulou o nascimento da arte afro-brasileira organicamente. Então, hoje em dia, muitas obras de arte, muitos pensamentos que a gente tem é de cunho europeu. Nosso idioma é do berço europeu. Então, refletindo aqui contigo, que eu já não lembro mais exatamente de onde veio, mas é isso, assim, eles vieram, decidiram que servia o que não servia, isso molda o nosso idioma, nossos costumes, nossas vestimentas, e a gente chega no Brasil de 2024 querendo recuperar a qualquer custo as origens. Então, para isso, estudar, minha gente, estudar. É isso. Gente, aulas, né? Aulas. A gente está chegando ao final da nossa mesa. Eu ainda tinha 367 perguntas, gente. Eu queria falar sobre a adaptação de A Paz, eu queria falar das mães, de um monte de coisa. Não, fala das mães, Mas vamos falar das mães. É que eu queria aproveitar pelo menos uma perguntinha da plateia, mas eu queria que você falasse, então vamos falar das mães. Vai, dá uma lambujinha para a gente. Porque você dedica o texto à sua mãe. E eu particularmente, estou tendo uma relação muito próxima também com o movimento de mães de familiares, né, de vítimas da violência do Estado, né? Parte do trabalho, assim, que paga os boletos, né, e tal. Mas nós decidimos, no último ano, estar mais próxima do movimento de mães, como suporte mesmo do dia a dia. Já fizemos caravana para Brasília, já estamos causando o mundão todo. E eu queria que você falasse sobre essa questão, né? Porque há uma questão que eu acho que é o que mais adoece, né, e mais as deixa ansiosas, é o não reconhecimento do Estado, da responsabilidade do Estado sobre essas mortes. Né? E é sempre uma dificuldade, porque a gente sempre fala mãe, né? Mãe compadece todo mundo, menos essas mães. Né? Essas mães é uma dificuldade para receber, essas mães é uma dificuldade para colocar de pé, por exemplo, a agenda que elas estão querendo estabelecer, que é de programa de atenção psicossocial para as mães, porque essas mães também acabam adoecendo e morrendo, né? A partir desse luto da perda dos filhos. Então, queria que você falasse sobre as mães, sobre como foi pensar em incluir esse trecho na obra. Eu imagino que não deve ter sido doloroso, então queria que você falasse também dessa experiência, né? E como você cria essa relação, que eu acho ela é pesada, mas você constrói de maneira fluida, porque eu consegui perceber uma relação assim, de quando você fala da sua mãe, a influência dela na sua vida, a existência e resistência dela em relação com a existência e resistência dessas mulheres também, né? Acho que você faz isso de um jeito muito bonito, assim, que quando a gente vê, a gente faz, né? Isso aqui tem sentido, tá dialogando com aquela dedicatória, tá tudo muito concatenado. Então, queria que você falasse disso. Eu sei que você estabeleceu principalmente uma relação de proximidade com uma delas, né, que é a Terezinha, e que falasse também desse momento da Terezinha na peça também, né? Eu vi até que vocês foram juntos no Bial também, né? Achei maravilhoso. Conforme eu estudava para fazer a dramaturgia da peça, eu ficava procurando por casos de genocídio negro no Brasil. E eu estudava os jornais. E eu percebia que toda semana tem caso. Toda semana você vai encontrar um caso de uma criança, de um filho, de um homem, de uma mulher. E aí calhou que naquela semana de pesquisa eu vi o da Terezinha, que tinha perdido o filho, assassinado, com 9 anos de idade, na frente de casa, brincando com um celular. Inclusive, o caso foi abordado agora no programa Linha Direta, que teve há umas 2 semanas na TV Globo. Se vocês quiserem assistir, vai estar lá. Super tocante, assim. Eu estava na Holanda no dia do que o episódio foi ao ar e, nossa, quando eu assisti, eu fui muito arrebatado. E aí eu falei, vou falar um pouco sobre a história dessa mãe. Eu peguei um pouco emprestado.
O que aconteceu foi que, ao longo da escrita da peça, minha mãe falece também de Covid. E aí eu percebo que eu realmente sou muito conectado pelo assunto mãe, pela instituição mãe. E o Brasil é muito maternal. Não mexam com a minha mãe. Todo mundo deve pensar um pouco, não mexam com a minha mãe. Falei, agora eu tenho realmente um assunto para falar e para resolver aqui artisticamente sobre as mães. Vou falar um pouco sobre ela. E aí eu interpreto um pouco a história da Terezinha, que perde o filho. Ela começa a ir para frente do ministério com uma cartolina sozinha, fazer a manifestação dela. E eu acho aquilo de um amor pelo filho, uma força interna, uma coragem, um desespero. Falei, poxa, eu já estou aqui trabalhando a democratização da informação. Vou trabalhar aqui, mostrar que existem essas mães no Brasil. E aí comecei a interpretar a Terezinha como um texto que era meu, e aí eu percebi que eu não dava muito conta de falar sobre aquilo. Aí encontro a paz do Marcelino Freire, peço emprestado o texto para ele para eu poder adaptar. Ele me empresta o texto dele, aí eu dou uma adaptada. Aí conheço a Terezinha, eu ouço ela falando comigo, aí eu vou lá, volto para o texto, componho o texto. Nasce uma cena dela conversando com o filho dela, e eu não sabia que seria uma das cenas mais emblemáticas da peça. Quem assiste e vê o momento que ela conversa e fala com o filho, acho que a Débora está aqui, ela assistiu a peça, essa cena. A plateia se desmancha, é muito tocante, porque somos um país maternal. E aí o público sai muito mexido por causa dessa história da mãe. E essa mãe, o que aconteceu com ela? Como que a gente pode ajudar essa mãe? A gente tem que fazer alguma coisa por essa mãe. Aí o movimento Mães de Maio dizem: menino, você está fazendo uma coisa que a gente esperou anos. Mães de Maio, mães que se uniram quando em 2006 teve uma questão social, polícia, sociedade, como sempre tivemos. Polícia, um policial é morto, e aí a polícia se vinga e durante um mês mata muitos meninos pretos da periferia. Essas mães se juntam e formam um coletivo chamado Mães de Maio, no qual elas vão investigar, viajar o mundo, se mostrar, lutar para a justiça aos filhos delas. E elas são mundialmente reconhecidas. E elas são brasileiras, de Santos, Débora Maria da Silva, maravilhosa. Ela me liga e fala: menino, você está fazendo um negócio que a gente queria muito que existisse. A gente pode ir aí na sua peça? Eu falei: venham. E um dia, no último dia, acaba a peça no Centro Cultural Vergueiro, aqui em São Paulo. Elas tomam o palco. Eu falei para ela: minha última cena é essa, vocês fazem o que vocês quiserem. Acaba a cena, elas tomam o palco com uma enorme faixa, justiça aos nossos filhos, Mães de Maio, abrem bandeiras e elas são artísticas, não é? Vão lá e falam um poema que elas mesmas compuseram, e aquilo ali é muito profundamente forte. E aí eu percebi, falei: Clay, você criou uma obra que deu a mão para essas mães. E, para minha surpresa, a peça vai para o Rio de Janeiro, Fernanda Montenegro vai assistir, Marieta Severo vai assistir, me dizem coisas que eu jamais vou me esquecer. Eu lembro até hoje do que eu senti no palco, olhando a Fernanda Montenegro dizendo que em 91 anos de vida eu nunca vi um ator igual a esse menino. Estamos diante de um fenômeno. E eu, meu Deus, sou eu. E um dia acaba a peça, um advogado sai de onde vocês estão. A cortina está fechando, ele cruza a cortina e eu fico olhando para um homem, assim, eu e a Terezinha. Terezinha começa a viajar comigo, a Terezinha ela entra para o elenco. Então, onde eu apresento a peça, a Terezinha está. A Terezinha ganha cachê desse espetáculo. A gente está viajando o mundo, a Terezinha é elenco, ela viaja o mundo comigo. Tá? Ela distribuía sorrisos na Holanda. E aí junta a luta da mãe, o encontro com um ator, uma dramaturgia, um advogado e a força popular. Macacos, no Rio de Janeiro, esgota a bilheteria em 3 minutos. 1000 lugares se esgotam em 3 minutos no Rio de Janeiro. Abri agora para 400 lugares, se esgotou em 70 segundos. O Simpla disse que na abertura da venda dos ingressos, para 200 cada noite, 400 ingressos... 7.000 pessoas estavam acessando o Simpla naquela hora, às 10 da manhã de quarta-feira, para querer ver a peça. Então, junta a força popular
Macacos reabre o caso da Terezinha e os policiais voltarão a julgamento. E é a primeira vez na história do Brasil. É a primeira vez na história do teatro brasileiro e na história das leis brasileiras que uma lei se altera por causa de uma peça de teatro, uma peça de teatro altera parte da lei da justiça brasileira. Então, são coisas que são maiores que a gente. Sabe o livro Médico e o Monstro? Eu sou um médico e eu achei que eu criei um remedinho. Eu criei um monstro que agora é maior do que eu e está reabrindo um caso na justiça. A gente tem que se juntar para esse caso, porque eu não acho que eles vão ter uma terceira vez ao julgamento. Essa vai ser a segunda e, milagrosamente, a última, que ou serão libertos ou serão punidos. Agora é hora da gente estar junto enquanto público, porque o teatro funda a democracia. A democracia nasce com a experiência teatral há 7.000 anos na Grécia. Então, cabe a nós continuar contando para as gerações todas por que o teatro fundou a democracia. E a democracia não é nada mais nada menos que a força popular. Então, que nós estejamos unidos, lá no caso da Terezinha, quando voltarem os julgamentos, porque vai ser júri popular. E nós sabemos que júri popular tem a profunda importância do que o povo pensa. Então, essa é uma das enormes forças do teatro. Gente, estou quase chorando aqui. Que maravilhoso. Eu não sabia que o caso ia ser reaberto. Que maravilhoso. Eu vou fazer o seguinte, gente. Nosso tempo estourou, então eu vou deixar as perguntas com você. Porque a gente já tem mais 5 minutos, então vou fazer uma, pelo menos, das perguntas, Eva. E é uma coisa de louco essas mães, né, cara? Porque toda vez que eu encontro com elas, eu choro, assim, porque eu também perdi minha mãe, então elas me adotaram, assim, sabe? Então, elas me dão um abraço de mãe, elas perguntam o que eu estou comendo, por que eu não estou comendo, se eu tomei o remédio de pressão, não sei o que. Elas são mães. Elas são mães 24/7, assim, né? Então, eu estou imaginando já a Terezinha com você. Deve ser um, né, menino, não sei o quê. A Terezinha diz assim, veja só o que a vida fez, Cleiton. Ela tirou um filho de mim e tirou uma mãe de você, e nós nos encontramos. Aí eu, Terezinha. Elas então, fazem isso com a gente, né? Elas fazem isso com a gente. Se acolheu muito. Uma força inimaginável. Eu vou ler uma das perguntas aqui, que é da Carmen, que é, na sua opinião, quais as forças políticas e sociais que ainda impedem que a verdadeira história do Brasil seja contada? Porque ainda, tantos anos depois, continuamos como sociedade reproduzindo mentiras para os nossos alunos. E como eu, mãe branca, posso, como mãe de filhos pretos, ajudar a mudar essa realidade? Uau, boa pergunta. Vocês sabem que cerca de 1,5% do PIB nacional vai para a educação. Ou seja, nem 2% de toda a verba que o Brasil produz, eles levam para a educação. Nem 2%. Isso é um plano. É um plano. Porque esse número ele é escolhido. Isso é um plano. É um plano para que a nossa sociedade seja menos educada, menos detentora do conhecimento, menos sabida das informações da nação. Por quê? Porque é mais fácil você olhar para uma pessoa que não tem informação e dizer, olha, inventaram uma tal de uma mamadeira de piroca, muito preocupante. As pessoas não sabem nem de onde vêm, para onde vão. Então, elas vão acreditar em factoides. A gente é um país que reproduz muita fake news, mas muita, assim. As pessoas inventam que tá chovendo canivete e tem uma cidade que ninguém mais sai na rua com medo do canivete. Então, isso eu tô inventando agora, tá, gente? Então, isso é um plano, porque é mais fácil organizar a massa que não tem a noção da informação. Digo isso tudo por quê? Porque o livro didático é uma breve consequência disso. Está no livro didático aquilo que eles querem que vocês saibam. Então, num país que durante muito tempo a força foi do rei, da rainha, do imperador, da imperatriz, cabe a gente dizer que foi a princesa Isabel a grande salvadora. E não cabe a gente dizer quem foi Dragão do Mar, um pescador profundamente responsável pela liberdade do povo preto, porque se virou, deu as costas para a corte e as costas dele fez com que muitos pescadores por toda a costa litorânea brasileira falassem, não vamos dar moral para a corte também, não. Nunca que os livros didáticos diriam que foi um
um pescador à força disso tudo. Então, isso é um plano que foi feito para que a gente não acesse de fato a informação e o conhecimento. E o que eu acho que a gente tem que fazer é, infelizmente, serão passos curtos, mas apoiem jovens para que algum deles diga: eu quero escrever livro didático. Eu estou quase entrando nessa. Eu vou ter que escrever livro didático. Eu vou entrar um pouco nisso, assim, para poder contar o que eu aprendi nos anos da universidade. E no caso de pais e mães, especialmente pais pretos, assim, a vida é tão dura que quando seu filho, filha preta dizem: eu quero ser cientista, a primeira fala é: ai, não, porque você não vai ganhar nada, você não vai não sei o que, aí vem uma lista de nãos. Porque a vida é dura mesmo. Eu começaria a dizer pra gente entrar numa lista de sims. Porque eu venho de pais e mães que se preocuparam em me dizer sim, se preocuparam mesmo. E não são mais vivos, não estão aqui neste plano hoje em dia, mas eles estão em mim, eu sei que eles estão por aí. Mas por terem me falado sim na infância para fazer teatro, pô, deixaram um filho. Esses dias alguém olhou para mim e falou: sabia que você é um dos atores mais premiados do Brasil? Eu falei: eu? E tem tudo a ver com o sim dos meus pais. Tem tudo a ver com o sim dos meus pais. Então, aos pais brancos, que são pais de pessoas pretas, porque naturalmente existe isso, o Brasil é miscigenado, o que eu diria? Vá atrás da cultura preta para conhecer, para você já saber que é natural na vida de gente preta, na infância e adolescência, que ele vai ter crise com o cabelo. Vai ter crise com o cabelo, vai demorar para ele achar o cabelo bonito, vai demorar para querer assumir o crespo, vai demorar para querer assumir a trança, vai demorar. Então, você como pai e mãe já vai sacando do que se trata, vai sacando de que vão tentar enfraquecê-lo ao longo de toda a vida. Ah, mas você teve essa ideia? Foi você mesmo que teve? Quem que escreveu por você? Fui eu quem escrevi. Então, vai percebendo que não vai poder andar de chinelo, vai ter que se arrumar 35 vezes para conseguir a vaga de emprego, vai ter que, em uma frase, falar 3 idiomas. Na Europa, minha gente, eu estou interpretando a peça Macacos, às vezes, em até 3 idiomas, para eles verem do que se trata quando alguém sente e estuda no Brasil. Porque fica meio exótico a minha presença ali. Aí tem uma hora que eu brinco, é legendado quando eu faço em português. Aí tem uma hora que eu falo stop subtitles. Aí eu vejo todos assim já. Aí eu, from now on, I'm gonna talk to you in English. Forget about português. Aí eles, você vê eles passando mal. O efeito disso é educação. Então invistam na educação dos seus. Sobretudo se você for uma mãe preta com filhos, mãe branca com filhos pretos, mãe preta com filhos pretos, enfim. Mas vai conhecer o universo do seu filho, porque a vida vai ser um pouquinho diferente para ele. E repito, quantos 8 anos tem um jovem que vive num país que a cada 23 minutos um preto é assassinado? Então é para ontem, a pressa é para ontem. O seu filho é lindo hoje, ele vai estudar hoje, a inteligência dele é hoje, a potência dele é hoje, o jeito dele ser no mundo é maravilhoso hoje, porque o tempo é curto e a vida no Brasil negra é curta e ela socialmente não é reconhecida. E a gente, por exemplo, gente, se Machado de Assis ficou preto há menos de 10 anos, assim, a gente tem que correr com a saúde da nossa juventude preta. Cleiton, super obrigada por esse papo. Foi assim. Eu avisei para as meninas da Cobogó. Falei, gente, eu acho que eu vou chorar na mesa. Eu consegui segurar um pouquinho aqui o personagem. Eu queria te contar uma coisinha. Diga. A vida é tão maravilhosa que eu estou escrevendo um roteiro para a Rede Globo, que é o especial negro deste ano. Eu estou roteirizando esse especial, né? Já entreguei o texto e tudo mais. E aí eu fui caminhando no assunto, aí falei, quero falar sobre encarceramento. Aí me perguntaram, quem quer falar de encarceramento, Cleiton? Jura que esse é seu tema para o especial negro? Eu falei, sim. Uhum. E aí, a vida é muito maluca. Eu estudei você. Ai, não acredito. Eu estudei você, eu estudei sua obra, eu li o seu livro Encarceramento em Massa. E a vida é tão danada que girou, colocou a gente junto aqui. Então, eu quero terminar reverenciando a sua enorme competente pesquisa, porque eu sei a sua pesquisa, sua enorme competente pesquisa, sua escrita de qualidade, a sua preocupação com o povo brasileiro, com as políticas públicas, com o olhar crítico social. E eu, para finalizar, tá? Porque eu sei que acabou e eu continuo falando. Mas
para dizer que eu desconfio que, olhando para trás, daqui a 30 anos, a gente vai olhar para trás e vai dizer assim: e o que foi produzido no Brasil? Porque ainda teve uma pandemia, que loucura foi aquela? Nossa, o que foi feito naquela época? Eu desconfio que veremos mulheres pretas. As mulheres pretas escreveram demais na pandemia. E como tudo sempre foi difícil, especialmente para as mulheres pretas, quando chegou na pandemia, o mundo disse: tá difícil. As mulheres pretas disseram: tá continuando a vida, né? Muito obrigada, querido. Parabéns. Muito obrigada Parabéns. mesmo. Parabéns. Gente, como não amar, né? Obrigado. Seguimos na feira com a programação. Obrigada pela presença de todo mundo aqui. É a pergunta. Vamos fazer pressão em quem para poder, né, garantir? Se São Paulo quisesse consumir macacos como o Rio quer, eu já teria voltado muito mais cedo. Fica a dica. Mas eu estou me organizando para voltar no final do ano. Estou realmente me organizando. Influencers, por favor. Me ajuda.